Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação. Sua vida é feita de momentos. Momentos em família, momentos de sonhos, momentos de conquistas, momentos de realizações. E para todos os momentos você pode contar com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Há mais de 25 anos, parceira das melhores operadoras de seguro e consórcio do país. Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Centro Linhares. Ligue 3371-2000 e peça a sua cotação. Medicina de primeiro mundo em Linhares é na Unicor, um centro avançado de diagnóstico por imagem e fisiologia endovascular, acreditado para tratamento de TAV. Somos especialistas em angioplastias complexas e tratamento do infarto agudo do miocárdio, além de diversos procedimentos de neurointervenção, com equipamentos de última geração e uma equipe altamente qualificada. A Unicor é referência no tratamento de oclusões coronarianas crônicas. Unicor, unidade do coração do Espírito Santo. Olá, meus amigos. Olá, você ligado na Rede Sim de televisão para todo o norte do estado, né, para as cidades aqui da região norte, noroeste, né, São Mateus, Colatina, Linhares, a todos da Grande Vitória também, região metropolitana, e do sul, o pessoal de Cachoeiro e toda a região, acompanhando a partir de agora o nosso bate-papo das 6, né? Você está acostumado todos os dias de terça a sexta-feira acompanhar sempre aqui uma temática, um assunto novo, e hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante que interessa a todos os capixabas. Antes disso, vamos ver como é que está o trânsito. Linhares, mesmo cidade do interior, nós estamos tendo já problema de engarrafamento, né? Esse horário de pico aí, o fluxo ali, uma retenção no semáforo no sentido norte, né? O pessoal que segue para os bairros Palmital, Planalto, Movelar, quem vai para São Mateus também passa por aqui. E no sentido inverso, quem segue para Grande Vitória, vamos tentar dar um girozinho com a nossa câmera externa nessa bela noite, comecinho de noite de sexta-feira aqui na nossa região. Olha como é que está de carro ali, né? É assim, gente, a cidade vai crescendo, né, o fluxo aumentando, nós somos cortados aqui por uma rodovia federal, que é a BR-101, essa rodovia que realmente tem um fluxo intenso no Brasil inteiro, e aqui no Espírito Santo não é diferente, é o principal corredor de acesso à região Nordeste, né, e aí por aqui passa, né, toda a produção, toda a economia corre por essa rodovia, e também o fluxo de moradores, né, do entorno das cidades da região, das cidades próximas aqui a Linhares. E hoje nós vamos falar sobre isso, esse desafio com relação à duplicação da BR-101, que a gente está esperando há muito tempo, né? A concessão saiu em 2013, lá se vão quase 8 anos, já 8 anos, né, completos, desde que a Eco 101, a concessionária, assumiu a administração da rodovia, e até agora pouquíssimos quilômetros foram de fato duplicados, né? E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, contar com a sua contribuição também, ao nosso WhatsApp aí, ó, 996224547, de onde você estiver, manda uma mensagem, dê a sua opinião, fala o que você acha que seria importante, relevante se fazer para destravar esse projeto da duplicação que a gente está esperando, está pagando aí há quase 8 anos, né, no pedágio, as praças que a gente passa, e por enquanto obra, pouca coisa a gente viu por aí, né? Bom, para conversar sobre este assunto, eu recebo hoje aqui o deputado estadual Marcos Garcia, que é membro da Comissão Especial de Fiscalização da BR-101. Deputado, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Cláudio. Boa noite a todos que nos assistem nesse momento pelos canais de comunicação aqui da Rede Sim. Deixo uma boa noite aqui também ao Costa Negro, superintendente da Polícia Rodoviária Federal aqui do Estado do Espírito Santo. Tá certo. Obrigado, Eduardo Costa Negro, que é o chefe da delegacia aqui da PRF aqui no Espírito Santo. Obrigado pela presença mais uma vez, Costa Negro. Obrigado, Cláudio. Boa noite também ao deputado Marcos Garcia. Esse assunto interessa muito para a Polícia Rodoviária Federal. As melhorias viárias têm o condão de trazer mais segurança para todo mundo que utiliza a rodovia, e é muito importante debater isso com a sociedade e com o público da TV Sim. O próprio Costa Negro, né, que é o chefe da Delegacia Regional de Linhares, teve dificuldade para chegar até aqui em função desse trânsito, né, Costa Negro? Exatamente. Estamos vivendo um período de obras aqui na BR-101, em especial na ponte sobre o Rio Doce. E aí ajuda
embolar isso aí. A embolar, atrapalhar. Essas melhorias muitas vezes demandam uma contribuição da sociedade, muitas vezes é difícil entender, mas é preciso entender que as melhorias são necessárias para todo mundo aqui na rodovia. Deputado, esse aqui é um anseio da população, né? Quem circula nos vários sentidos, né, sobretudo para quem vai para a Grande Vitória, o pessoal da saúde aí que tem que, né, embarcar toda semana para Vitória, essa duplicação que não sai, né? Infelizmente, né? É um gargalo muito grande. Nós temos aí vários profissionais que tramitam nessas rodovias aí de segunda a domingo, muitos representantes comerciais, né? Exatamente. Muitos aplicativos, motoristas de caminhões, empresários, enfim, trabalhadores em todos os sentidos. Claudio, antigamente eu gastava 1h20, 1h30 para chegar até o aeroporto de Vitória. Saí de Linhares, chegava com 1h20, 1h30. Hoje, o mesmo trajeto. Nós, né, não só eu, com qualquer pessoa que vai à Vitória, que vai à capital, está gastando hoje 3 horas de viagem. Se nós analisarmos que temos que ir e vir, nós vamos ficar 6 horas no trânsito. Aí eu pergunto, o trabalhador pode ficar 6 horas no trânsito? Não dispõe desse tempo, né? Em uma distância tão curta, né? Aliás, nós convidamos um representante, da EX-101, né? A gente sempre tem feito isso, sempre que a gente traz esse assunto aqui à mesa, mas infelizmente nenhum deles pôde estar aqui conosco presencialmente. Mandaram uma nota, né, explicando que o trecho da duplicação, sobre a duplicação do trecho norte da rodovia, o processo de licenciamento ambiental foi iniciado em 2013, segundo a EX-101, junto ao IBAMA. Em setembro do ano passado, o IBAMA solicitou uma complementação dos estudos ambientais por parte da concessionária, referente aos contornos de Ibiraçu, Fundão e Linhares. Isso é o que informa a EX-101. Além de novas alternativas, além das já apresentadas para a Rebio Soretama, que é o grande ponto de impasse aí, que é a reserva biológica de Soretama e sua zona de amortecimento. Obras essas, segundo a EX-101, não previstas no contrato original. A empresa desenvolveu este trabalho atendendo à indicação da NTT, que é a Agência Nacional dos Transportes Terrestres, quanto à variante da Rebio, né? Ou seja, não duplicar aquele trecho dentro da reserva, que é um assunto que já vem sendo discutido. A ECO ainda afirma que, em conformidade aos prazos juntos ao órgão ambiental, tendo protocolado as complementações por eles solicitadas. Daqui a pouco vamos falar sobre as complementações, né? Porque nós entramos em contato com o IBAMA também, que falou conosco sobre como é que está esse processo lá, né? A análise da questão ambiental sobre este assunto. Costa Negro, e essa questão da duplicação que viria também para aliviar muito o trabalho da Polícia Rodoviária Federal, porque muitos acidentes ocorrem exatamente por conta disso, né? Isso é uma verdade. A rodovia, se estivesse duplicada, seguramente traria mais conforto e segurança para todos os seus usuários. Evidentemente, a melhoria viária é um dos fatores que contribui aí para a redução de acidentes, mas não é o único. Entendemos que o comportamento do condutor ainda é o fator principal para a ocorrência de acidentes, mas se a via fosse melhor, fosse mais segura, se fosse duplicada, teríamos seguramente acidentes com menor gravidade, acidentes com proporções mais adequadas, digamos assim. Evidentemente, teríamos mais colisões traseiras, saídas de pista, mas as indesejáveis colisões frontais, colisões transversais, muitas vezes ocasionadas aí por ultrapassagens forçadas ou por excesso de velocidade, seriam mitigadas. Isso potencializa, a ausência dessa segunda faixa aí potencializa esse tipo de colisão. Sim, né? Além do divisor físico, né? Nos trechos duplicados há um divisor físico de concreto, né? Ajuda a separar. Que ajuda a separar, e aí esses fluxos que seguem em sentido contrário estariam protegidos um do outro. Em termos estatísticos, né? Vocês que trabalham com trânsito, nas rodovias que já são duplicadas, a gente tem um grande exemplo que é a Dutra, né? Em São Paulo, a BR-116. Isso ajuda, de fato, a reduzir o número de mortes, de acidentes graves? Sim. O desafio nas rodovias já duplicadas da polícia basicamente tem a ver com redução da velocidade em trechos críticos, o comportamento dos condutores, muitas vezes até nas próprias praças de pedágios. É muito comum acontecer colisão traseira, em especial daqueles veículos que têm o dispositivo automático para passagem no pedágio, e eles querem passar uma velocidade aí descomunal, e a gente tem muitas vezes saídas de pista relacionadas aí ao excesso de velocidade. Então muda um pouco da característica, mas como eu disse, na maioria dos casos há uma diminuição
diminuição da gravidade dos acidentes, ou seja, vidas são poupadas com uma via melhor colocada à disposição da sociedade. Deputado, a comissão, eu vejo que é uma comissão bastante combativa, está sempre lá em contato com a ECO 101, marcando reuniões, mas ela tem as limitações por ser uma comissão estadual, né? Como é que tem sido esse trabalho e como é que é a composição dos membros lá da comissão? Olha só, Cláudio, apesar de não ser uma concessão federal, mas a comissão especial que fiscaliza a ECO 101, que é composta do presidente, Fabrício Gandini. Deputado Fabrício. O deputado Fabrício Gandini, que é o presidente da comissão. E 2 membros, que sou Marco Garcia, né, e o Xambinho, que compõem a comissão especial que fiscaliza a ECO. E te falo que nós temos cobrado muito a ECO 101. Essa comissão, ela nasceu, ela foi criada em fevereiro de 2019, e o objetivo principal dessa comissão é cobrar o contrato de concessão da ECO 101. Cobrar a duplicação da rodovia, principalmente do norte do estado. Apesar porque o sul do estado já está no estado bem avançado, ela já tem as licenças prévias, né? E nós estamos garrados aí à reserva biológica de Soretama, que é um trecho de 25 quilômetros, né? Que infelizmente está atrasando a duplicação dessa rodovia. Mas a comissão ela é muito importante porque ela cobra. Ela tem convocado a ANTT, a Agência Nacional de Transporte Terrestre. A Polícia Rodoviária Federal tem também dado algumas explicações, tem ajudado muito a Comissão de Assistência Social. A própria ECO, ela tem participado de todas as reuniões quando é convidada. E nós temos aí o IBAMA, temos os usuários que trafegam pela pista e temos aí também os engenheiros responsáveis das áreas ambientais, florestais, que contribuem muito com a gente. Isso é muito importante, essa cobrança, o que a comissão faz, o que ela cobra da ECO 101 é muito importante para a sociedade. Só para você ter exemplo, a gente mapeia os índices de acidente em alguns trechos. Às vezes, esses acidentes, falta de quê? De sinalizações. A gente cobra da ECO 101 e faz com que ela vá lá e ela toma as medidas cabíveis. Então a gente percebe que os números de acidentes têm diminuído. Algumas curvas mal projetadas, a gente detecta o problema e chama o engenheiro responsável da ECO 101 e cobra. Exatamente. E isso aí tem tido resultado positivo. É muito importante essa comissão. O Costa Negro, e com relação à PRF, como é que tem sido essa interlocução? Ela está sempre em conversas também com a ECO 101 nesse sentido, de melhorias, né? A gente reiteradamente conversa com a ECO 101 no sentido de propor melhorias. Algumas delas esbarram no próprio contrato de concessão. Muita coisa do que é solicitado depende de uma autorização da agência, e quando aquilo não foi devidamente pactuado no início, depende de um reequilíbrio contratual, e muitas vezes, quando isso significa um dispêndio maior de dinheiro, isso pode significar um aumento tarifário, né? Então, inclusive, no que tange a nota encaminhada aí pela concessionária, de fato, a concessão inicialmente prevê a duplicação de todo o trecho, mas sim no seu traçado original. Foi entendido, inclusive como demanda da sociedade, que essas cidades como a de Ibiraçu, Linhares e Fundão tivessem um contorno para que se separe de basicamente o fluxo local do fluxo da rodovia. Mas isso tudo tem um custo, e quem vai arcar com esse custo? Nós como sociedade. Exatamente. Porque muitas vezes nesse reequilíbrio, inclusive, os parâmetros utilizados para se calcular o valor aí da tarifa do pedágio, eles são os parâmetros inicialmente pactuados e não o desconto que foi aplicado quando do procedimento licitatório. Né? Exatamente. Deputado, agora, pelo que a gente vê, a população ela não está reclamando de pagar. O problema é que não está vendo o retorno, né? A duplicação em si, né? Inclusive nós entramos com a ação contra a operadora que ela não aumente os valores dos pedágios, porque não está fazendo a entrega. O cronograma de entrega da obra está totalmente atrasado. Nós temos 475 quilômetros de rodovia, nós temos aí pouco mais de 10% da rodovia concluída. Então, assim, o povo paga o pedágio, mas assim, tem que ter uma lógica.
Né? Nós sabemos do tamanho daquilo que nós podemos pagar, né, Cláudio? Hoje, só para você ter uma ideia, a comissão tem fiscalizado muito o valor do pedágio. Só para você ter uma ideia, o valor do pedágio já está congelado aproximadamente há 2 anos. Eles tentaram aumentar o valor dos pedágios e nós entramos contra, tá? Porque não entrega, não recebe. Agora, o senhor não acha também que, assim, aí eu não estou fazendo aqui a advocacia para a concessionária, não. Há uma questão ambiental aí que está atrapalhando o trabalho da EcoSanto, e aí já não seria a culpa dela, nesse sentido? Olha, no meu ponto de vista, eu concordo, eu vou falar dessa maneira. Eu acho que não é uma Eco 101, é a Eco 171. Esses caras montaram um esquema fraudulento aqui no estado para poder extorquir o bolso dos capixabas. Porque quando eles participaram dessa concessão, eles sabiam da dificuldade que eles iam ter referente a essas licenças ambientais, porque dentro da legislação, entendeu, federal, não é permitido, entendeu, a duplicação em áreas de reserva. Então o senhor está dizendo assim, que eles já sabiam que isso ia acontecer. Eles já sabiam da dificuldade que eles teriam. No meu ponto de vista, a EcoSanto está usando essa questão da licença ambiental para atrasar as obras. Você está dizendo que está usando uma desculpa ali para É uma desculpa que ela tem. Eu não concordo com o que a Eco está fazendo. Ela já sabia. Entendi. Que teria problema, ela não, aqui, tudo que está aqui escrito, ela não vai conseguir essa licença. Pois é, deixa eu trazer a resposta do IBAMA, né? Nos respondeu através de sua assessoria em Brasília. O IBAMA disse que, olha, o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Renováveis, IBAMA, informa que a concessionária apresentou no dia 30 de abril deste ano, né? Pouco mais de 2 meses, né? As complementações e esclarecimentos requeridos pelo IBAMA após análise técnica do EIA-RIMA, né, que é todo aquele protocolo que tem que ser obedecido para executar a obra do empreendimento BR-101 Trecho Norte. Agora, o IBAMA diz que vai proceder à análise dessa complementação do projeto e esclarecimento para avaliar a viabilidade do empreendimento, ou seja, a viabilidade da obra, da duplicação. A conclusão dessa análise está prevista para meados de julho, mês que vem, né? Então a gente espera, né, Costa Negro, que até o mês que vem a gente tem uma definição do IBAMA aí nesse sentido. Eu acho que é importante e se aproximar dos atores envolvidos aí nesse entrave e que o diálogo seja reestabelecido para que esses entraves sejam o mais rápido possível retirados desse processo. Sem dúvida nenhuma, isso é indiscutível que a duplicação vai trazer benefícios para toda a sociedade e para a própria concessionária. Agora, evidentemente, como bem colocou o deputado, a legislação ambiental já existia quando da assinatura do contrato. Não surgiu nada de novo nesse sentido. Não. E em verdade, existem sim alternativas possíveis para se existir aí o empreendimento e a proteção ao meio ambiente. A questão toda muitas vezes as condicionantes estabelecidas pelo órgão ambiental são custosas e muitas vezes não são de difícil consecução, e é importante que, nesse sentido, a concessionária tenha o bom senso de atender aquilo que o órgão ambiental apresenta como condicionante o mais rápido possível para se iniciar a obra. A gente espera que isso aconteça agora, né? Que o IBAMA tenha uma resposta positiva, né? Que a concessionária tenha cumprido os requisitos com relação à licença e essa obra saia, né, gente? Agora, esse trecho da Rebio-Soretama, aliás, quando fala de zona de amortecimento, se eu não me engano, são 25 quilômetros, né, que a gente tem de reservas aí de Mata Atlântica, contando aí com a reserva da Vale e a Rebio-Soretama, que não seriam duplicados, né? Mas há uma conversa, deputado Marcos Garcia, de que todo o trecho norte ficaria comprometido em função só desses 25 quilômetros. Há uma discussão muito grande sobre esse assunto aí, sobre essa questão. Só teria 2 saídas. Ou realmente excluir essas 6 cidades do projeto de duplicação, ou a segunda alternativa é o contorno, né, que ele vai pegar antes da reserva de Goitacazes e vai sair lá no trevo de Agualipe e Jaguaré. Imagino que seria muito mais caro. São 97 quilômetros de asfalto, onde aumentaria essa malha rodoviária aí em torno de 32 quilômetros a mais, que seria uma solução. A ECO teria que apresentar esse projeto, aí ao governo, ao Estado. E ela tem saída. A saída seria a duplicação. Mas você acha que ela se acomodou aí? Seria o contorno, desculpa, seria o contorno.
Tem saída. A ECO, desde o início, ela já sabia da dificuldade, que a única alternativa seria o contorno. Está sendo discutido lá em Brasília, está em discussão um projeto de lei do marco legal do licenciamento ambiental. Isso é um tema que está sendo discutido desde 2004. Aliás, essa questão da que poderia alterar algumas situações e destravar alguns licenciamentos, que é o caso aqui da reserva biológica de Soretama. Eu também quero aproveitar o momento, né, que eu fiz um pedido ao deputado Fabrício Gandini, eu deliberei para ele, o presidente da comissão, que ele fizesse um contato com a bancada federal, para que juntos possamos assim, iniciar, acionar a Procuradoria-Geral da União, o Ministério Público Estadual e Federal e o Governo do Estado contra a ECO 101. Também tive uma reunião com o deputado da Vitória, que eu quero parabenizar aqui o deputado da Vitória pela grande atuação que ele está tendo à frente da bancada federal do Estado do Espírito Santo. Então eu tive com ele segunda-feira passada, ele se prontificou, ele demonstrou total interesse em abraçar a causa, e essa semana foi aprovada, a pedido do da Vitória, na Câmara dos Deputados, a realização de uma audiência pública sobre os atrasos nas obras de duplicação da BR-101. E o tema que vai ser discutido lá, eles vão ter que apresentar ao Ministério Público Federal qual é a causa do atraso da duplicação da BR-101. Por que o cronograma de entrega não está sendo cumprido? Isso está sendo questionado lá. Isso está sendo questionado, e quem levantou essa discussão foi o deputado da Vitória, a qual parabenizo muito aqui, um deputado muito atuante, que está trabalhando muito. Tá certo. Ô Costa Negro, lembrando, né, gente, a gente vê o trabalho da Polícia Rodoviária Federal e de outras forças de segurança. A BR-101, o trecho norte, tem sido palco aí de inúmeras ações, operações, e a gente vê aí o trânsito de armas, de drogas, isso dada as apreensões que vocês têm feito nos últimos tempos, né? Isso mostra a importância desse. Olha, a BR-101 ele é um modal de logística no estado do Espírito Santo de importância ímpar. Para as pessoas de bem que querem transportar suas mercadorias, serviços, circular, e também para o crime organizado distribuir aí mercadorias ilícitas ou veículos com algum tipo de irregularidade. Nesse sentido, a polícia atua e evoluiu na prestação de serviço público que é prestado com informação, com tecnologia, para entregar mais para a sociedade com menos investimento. Imagina que com a rodovia melhor, o trabalho facilita nesse sentido de fiscalização, de operações, etc. Sim, é muito importante esse investimento em tecnologia. Todo esse mobiliário de tecnologia da informação, com câmeras e sensores na rodovia, nos facilita muito o trabalho. E muitas vezes o cidadão de bem deixa de ser abordado assim, de forma aleatória, para que a polícia direcione seus esforços nas abordagens aos veículos que têm algum tipo de suspeição. Aliás, a gente às vezes, né, acha, não, o trabalho da polícia está restrito aí a operações de trânsito, né, de infrações de trânsito. Gente, vai muito, mas muito além disso, né? Pois é, né, Cláudia? A gente já esteve aqui em outras oportunidades e basicamente para tratar de segurança viária, né? Mas essa é uma das grandes missões da Polícia Rodoviária Federal, mas não a única, né? Exato. A repressão ao crime organizado, a repressão qualificada no sentido de realmente obstar a prática de crimes na rodovia federal ou crimes que utilizam a rodovia federal para sua consecução é uma das nossas missões mais importantes, e a gente tem muito orgulho de ter evoluído e de ter apresentado esses números satisfatórios para a sociedade. Aliás, o deputado Marcos Garcia sempre defendeu essa questão no corredor eletrônico, um monitoramento, alguma coisa nesse sentido, né, deputado? Lançar a mão da tecnologia. Acho que tem que usar a tecnologia a favor da sociedade, né? É uma arma importante. Já tem demonstrado aí que a Grande Vitória implantou esse sistema e tem melhorado muito a questão da segurança na cidade de Vitória.
Que é, no caso, essas câmeras vão monitorar a entrada e saída de veículos, né? Auxilia no trabalho de segurança. Auxilia no trabalho da polícia. Gente, vamos para um rápido intervalo. Estou recebendo aqui, deputado, estava olhando aqui, porque quem me mandou um vídeo vai participar daqui a pouquinho no nosso programa, né? Daqui a pouco a gente vai inserir a participação do deputado da Vitória, que está chegando de Brasília, e nos mandou um vídeo falando um pouquinho como é que está o andamento do projeto, as cobranças da bancada lá em Brasília com relação a esse projeto que tem que sair, não tem jeito, né? A população já não aguenta mais ficar aí anos e anos sem essa duplicação. Vamos para um rápido intervalo, voltamos já. Vamos lá, gente, de volta com o nosso segundo bloco do Bate-Papo das 6. O tema hoje é duplicação da BR-101, principalmente o trecho norte. Ainda não tivemos quase nada, né? Um pedacinho ali em Fundão, aliás, em Ibiraçu, João Neiva, um pedacinho, mas ainda tem muita obra para ser feita, né? Bom, a gente pediu, né? Tá em trânsito, mas ele conseguiu mandar pra gente um vídeo participando aqui, dando a sua opinião, falando um pouquinho sobre como é que tá o trabalho da bancada federal, né? Os deputados federais lá em Brasília, com relação a essa demanda junto aos órgãos ambientais. É o deputado da Vitória, que fala conosco, deputado federal. No terceiro bloco? Então daqui a pouco, né? Tá joia. Nosso WhatsApp 996224547 está aí na tela, você participa conosco. Deputado, tem uma pergunta aqui do Fabiano Freitas, está dizendo o seguinte: deputado Marcos Garcia, esses radares que estão sendo instalados pela Eco 101 aqui em Linhares e outros municípios, o senhor acha legal isso? Fabiano Freitas, sou contra a instalação dos radares. A comissão especial que fiscaliza a Eco 101 é contra, e já está tendo um movimento na Assembleia Legislativa que foi abraçado praticamente por todos os deputados contra a instalação desses radares. A Eco 101 ela nem concluiu o que ela propôs a fazer, né? A duplicação da rodovia está totalmente atrasada com o cronograma de entrega da duplicação. Por que os radares? Não tem motivo. Isso aqui virou fábrica de multa. Nós não vamos permitir isso. Ô Costa Negra, eu acho que a PRF pensa diferente, né? Porque o pessoal costuma exagerar também, né? Na verdade, Cláudio, eu ouso com todo respeito discordar do deputado Garcia. A questão dos radares é de necessidade. Ainda se mata muito na BR-101. Ainda temos interseções em nível, travessias em pedestres, lugares onde a via precisa melhorar muito no que tange a segurança viária, para que a gente deixe de ter esse equipamento para que os condutores efetivamente respeitem uma travessia de pedestre, respeitem aqueles veículos que cruzam a rodovia. E nesse sentido, a fiscalização ela só acontece para aquele condutor que ousa desrespeitar o limite estabelecido na norma. A gente sabe que os limites são modestos para os veículos atualmente produzidos no Brasil, mas temos uma rodovia que tem um projeto antigo, um projeto arcaico que precisa melhorar, e é isso que a rodovia precisa, de melhorias, e se essas melhorias vierem, em especial com a duplicação, muito provavelmente esse número de radares cairá por sua efetiva desnecessidade. Então é um mal necessário, né? Eu concordo também, em parte com o nosso superintendente da Polícia Rodoviária Federal, mas há um excesso muito grande de radares. Só acho que tem equipamento tem 42 demais. radares já sendo instalados para serem... E a gente acredita que deve ligar esses radares até o final do ano. Não vão conseguir ligar. Nós não vamos permitir. Outra coisa, dentro do contrato da concessão da Eco 101, eu tenho os projetos dos trevos e passarelas. Então, a primeira ela tem que fazer, ela tem que cumprir o cronograma da obra, que é fazer os trevos aqui em Linhares mesmo. O trevo que sai do estadual, que vai até a Joana d'Arc. Esses dois trevos são antigos. E dentro do projeto dela, teria um novo trevo. E por que ela não fez esse trevo? Agora, o que me chama a atenção, Costa Negra, e aí, assim, uma observação como cidadão, como condutor, indo daqui para Vitória, você passou ali o distrito de Guaraná, tem um trevo, né, que dá acesso a Aracruz, e tem um radar exatamente naquele ponto que não tem fluxo quase nenhum, né? A escolha desses pontos, qual o critério que é usado nesse sentido? Os critérios são utilizados relacionados, em especial, ao número de acidentes e à gravidade desses acidentes, e, em último caso,
quando há reiterada desrespeito aos limites de velocidade. Em especial ali, eu acredito que você esteja se referindo à segunda entrada de Aracruz. Exatamente, um ali, trevo bem simples ali. Bem simples, e ali o que acontece? Colisão transversal. O radar, ele existe ali para que os condutores respeitem a velocidade, para que os outros consigam cruzar a rodovia e conseguir perceber que não tem um veículo em altíssima velocidade cruzando pela via que é preferencial, que é a rodovia, e que possibilite a entrada nesse município tão importante, Espírito Santo. Tá aí, tá bem explicado. Tem a nossa amiga Conceição. Alô, Conceição, obrigado aí pela participação, está acompanhando o programa. Está dizendo o seguinte, a dúvida dela, eu acredito que seja a dúvida de muita gente também que está acompanhando, faz sentido um radar perto de um quebra-molas? Não faz sentido. Eu concordo com ela. Existem muitos erros, né? A gente sabe que pode melhorar. Isso é um absurdo, você colocar um sinal em cima de um radar. O carro já está chegando ali a praticamente 20 km por hora. Então, isso aí... Eu gostaria de falar um pouquinho, Cláudio, sobre essa questão aí do quebra-mola e do radar. Na verdade, assim que os radares estiverem em operação, aquelas lombadas serão retiradas. Porque, na verdade, o quebra-mola é um improviso. Na verdade, o primeiro, digamos assim, mal necessário foi a instalação do quebra-mola até que se conseguisse colocar alguma coisa mais moderna, que é o controlador de velocidade, o radar. Assim que ele estiver efetivamente funcionando, devidamente aferido, homologado pela autoridade de trânsito, no caso a Polícia Rodoviária Federal, essas lombadas serão retiradas da via e aí, inclusive... os condutores terão que ter mais responsabilidade, porque a velocidade média naquele ponto ela vai aumentar. O quebra-mola, como obstáculo físico que ele obsta que a maioria dos veículos, tirando uma motocicleta com uma suspensão preparada ou coisa do tipo, os veículos ordinários não conseguem passar na velocidade regulamentada do radar. Então, haverá um desafio para toda a sociedade em ter atenção nesses pontos, e esses quebra-molas já existiam porque esses pontos eram locais e continuam sendo locais onde acontecem acidentes com gravidade. Gente, são os desafios que nós enfrentamos com relação a essa rodovia federal. Bom, e por falar nisso, deputado e o Costa Negro, né, nosso chefe da delegacia da Polícia Rodoviária Federal, infelizmente a gente tem que noticiar que agora há pouco aconteceu mais um acidente com morte aqui na BR-101, ali no trevo de Rio Quartel, né, gente? Infelizmente, agora há pouco, né, notícia aqui do Norte Notícia, um abraço ao nosso amigo Cássio, é um ciclista atropelado, morreu na BR-101 próximo a Rio Quartel. A bicicleta teria ficado entre os pneus de uma carreta. O ciclista ele ainda não foi identificado, foi na altura do KM do quilômetro 168, pertinho de Rio Quartel. Sobretudo nesse horário também, ele vai escurecendo, fluxo intenso, isso potencializa. Tem vários fatores, né? Isso é constante, né, Costa Negro? Isso traz Esse é mais um ponto onde haverá aí a instalação de radar, justamente para que esses eventos absolutamente indesejáveis, de se lamentar, para que eles sejam cada vez menos rotina na nossa sociedade. E aí é isso que se clama. A gente sabe, a polícia sabe, que muitas vezes a quantidade de radares, lombadas, interseções acaba por prejudicar o fluxo ordinário da rodovia. O cidadão de bem se sente muitas vezes tolhido no seu direito de ir e vir com um pouco mais de velocidade. Mas a gente precisa entender que o trânsito ele é feito de veículos, pedestres, ciclistas, e nós precisamos sempre proteger os mais fracos. Infelizmente, os projetos, deputado, de viabilidade, de mobilidade urbana no país, parece que priorizam só os carros, porque a gente, assim, é raro você ver um espaço adequado para o ciclista, para o pedestre, aí tem que andar no meio dos carros. Imagina, a BR-101, a rodovia federal, o camarada vai de bicicleta ali pelo acostamento, uma bobeada que ele dá, morreu, perdeu a vida. Infelizmente, né? Eu descuido. Às vezes uma pessoa está tão assim, concentrada em alguns outros problemas, nem percebe que está atravessando uma BR-101. Mais um desafio. Lembrando aqui, a matéria também nos traz a informação de que o condutor do caminhão, né, do veículo, só percebeu que havia atropelado um ciclista quando parou no pedágio. Veja só, viu a bicicleta grudada ali. Não sei como é que isso é possível, mas enfim, né? Só percebeu quando parou no pedágio. São, né, as estatísticas aí da nossa BR-101, estatística realmente muito triste. O deputado da Vitória está pronto. Antes, vamos ouvir a população, gente. Nós fomos às ruas, ouvir as pessoas, né, os motoristas, caminhoneiros que usam essa rodovia, e vamos ouvir a opinião deles. Vamos lá. Rapaz, estava perguntando aí a respeito aí da duplicação da
BR aí, né, 101, né, que a gente acha, né, como motorista aí. Rapaz, falar pra você, cara, é complicado, né, velho? 10 anos já se passaram, né? E pra gente motorista aí, vai ser muito bom essa duplicação, cara, tanto pra gente motorista quanto pros produtores também, né, velho? Escoamento aí das mercadorias deles, né, dos produtos, né? Produtor aí da região aí de café, mamão, banana, que querendo ou não, a 101 é uma grande rota aí, né? Todo mundo aí, né? Rio Bahia praticamente também, né? Você pega aí desde o Rio de Janeiro até lá na Bahia, lá descendo. Então é uma rota muito alternativa, é uma rota muito passada aí por todos aí os motoristas, né? Caminhoneiros aí. E principalmente nesse trecho aqui de Linhares, cara, aquela ponte ali passou da hora já de ser duplicada, para evitar transtornos, né? Congestionamento e muito mais, né, velho? Fora aí, pedagiou a rodovia, para melhorar e tudo mais, mas tá faltando, né, uma estrutura melhor pra gente, né, poder rodar, até evitar congestionamento, acidente a gente consegue se deslocar mais fácil e tudo mais, né, velho? Uma rodovia duplicada aí, não tem nada melhor não. A opinião do caminhoneiro, né? Tem mais opinião, vamos ao povo fala. Sou a favor, sim. Sou a favor porque tá precisando, entendeu? E nós que é motorista, nós dependemos muito dessa duplicação. Tá ficando igual São Paulo já. Nós dependemos da duplicação, sim. A gente vê tantas reclamações aí, né, né, dos caminhoneiros, né, inclusive, né, e eu também, né, que sou motorista, a gente sente essa necessidade de ter realmente, né, a duplicação das vias. Há muito tempo mesmo, já foi prometido, né, e até hoje nada, né? É o que a gente espera. É o que está faltando aqui para o nosso estado, né, para a nossa região. Primeiro está demorando até demais. E pelo tempo que foi assinado o contrato com o governo para a liberação, isso já vai para 10 anos, eu acredito. E até agora nada. E é essencial, né, a duplicação, menos morte na estrada, mais facilidade para você chegar, por exemplo, se sair daqui a Vitória, é mais fácil de você ficar 4 horas, andar 100 quilômetros, como a gente está fazendo agora. E quando ele se para e siga, não, e com a duplicação não, com a duplicação vai facilitar tudo para a vida da gente. Tanto para quem mora aqui nas cidades aqui, quanto quem está em trânsito, passando dos outros estados. Atravessa o estado mais rápido, mais fácil. Tá aí, obrigado aí a quem participou, né, os motoristas, quem usa a rodovia, o cidadão de modo geral, né? Agora, Costa Negra, nos preocupa também essa questão das obras, né, os reparos, às vezes os horários, como é que isso é combinado com a Polícia Rodoviária? Na verdade, eles nos comunicam previamente sobre essas intervenções e no dia a dia, muitas vezes a gente vai até o local e supervisiona, e inclusive hoje, naquela obra ali da ponte. sobre a ponte do Rio Doce, a gente interditou a obra por volta das 17 horas, porque não tinha mais condições de termos a obra no horário de pico, onde há o retorno do polo industrial de Bebedouro para a cidade de Linhares e vice-versa. Então, em resumo, nós somos comunicados e muitas vezes agimos para interditar ou interromper a obra quando ela está, de alguma forma, causando um transtorno anormal ao fluxo da rodovia. Porque isso aí ajuda a complicar o que já está ruim, né, deputado? Dúvida. Em alguns horários, principalmente, né? Com certeza. Tá, joia. Vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente vai ter a opinião também do deputado federal da Vitória, falando um pouquinho sobre como é que a bancada está se posicionando com relação a esse projeto lá em Brasília. Rapidinho, voltamos já. Voltamos com o bate-papo das 6 de hoje, conversando um pouquinho sobre a paralisação, aliás, a paralisação não, nem o início aqui no trecho norte da duplicação da BR-101, tão esperada para o desenvolvimento, para a mobilidade, para facilitar a vida do cidadão, né? E o deputado da Vitória, deputado federal, voltando de Brasília, nos enviou um vídeo falando um pouquinho sobre o trabalho dele como parlamentar e dos colegas, os 10 deputados da bancada capixaba lá em Brasília. Vamos ver. Boa noite, Cláudio. Vou cumprimentar você,
também a todos que nos assistem pelo programa na TV Sim. Cumprimentar o nosso deputado estadual Marquinhos Garcia, ele que tem desenvolvido um trabalho de excelência no nosso estado, principalmente na região norte, e me colocar à disposição aí de vocês em relação ao tema que está sendo debatido, tendo em vista que, como deputado federal e coordenador da bancada capixaba, nós estamos atentos a essa concessão da duplicação da BR-101. Nos últimos dias acompanhamos nos veículos de comunicações a possibilidade da suspensão da duplicação dos 6 municípios do norte do estado: Soretama, Pinheiros, Conceição da Barra, São Mateus, Pedro Canário, também a cidade de Mucuri, no sul da Bahia, que faz parte dessa concessão da divisa do Rio até Mucuri, e encontramos uma solução dada aí pela Eco 101, pelo DENIT, pela NTT e pelos órgãos de licenciamento como o IBAMA, para que toda essa parte do norte do estado seja suspensa. Isso é inadmissível. Então, de pronto, eu já protocolizei e foi aprovado por unanimidade na Comissão de Viação e Transporte, que eu sou membro, para que nós possamos ter uma audiência pública com a presença do governo federal, do ministro Tarcísio Freitas da Infraestrutura, do diretor do DENIT, o general Santos Filho, também os representantes do IBAMA, os representantes do ICMBio, a Eco 101 com os seus diretores e também os agentes da NTT, que precisam estar presentes. Hoje, esse convênio, esse contrato que já está em execução desde 2013, e já deveria ter a sua licença ambiental, é inadmissível que essa seja a solução de suspensão do trecho norte. Nós temos um percurso de 19 quilômetros que compreende a reserva legal de Soretama e o trecho de amortecimento. É o que deveria ser suspenso até a aprovação desse licenciamento. Essa medida mais aceitável que teria. Temos uma outra comissão que é formada por capixabas, que é a Comissão Externa de Fiscalização da Eco 101, que temos o deputado Ted Conte, que conduz a presidência, mas todos os parlamentares participam. Mas, enquanto membro da Comissão de Viação e Transporte, deputado federal, coordenador da bancada, eu não aceitaria. Nós estamos aí agora com uma prioridade para essa agenda e vamos cobrar incansavelmente para que o cidadão capixaba seja respeitado. Já paga tributos, paga impostos, paga pedágios nas praças que foram feitas em agilidade, então precisam do seu respeito e dessa duplicação ser cumprida no prazo que está estabelecido no contrato. Então essa é a nossa missão e me coloco à disposição da nossa Rede Sim. Forte abraço, Cláudio. Obrigado, deputado Marcos Garcia, pelo trabalho que tem desenvolvido no nosso Espírito Santo. Obrigado, deputado da Vitória, está em trânsito aí, né? Acompanhado aí do motorista vindo de Brasília. Bom, atualizando, essa ideia de excluir o trecho norte é absurda, né? Depois de tantos anos, deputado. Não tem lógica. Não. É uma região produtiva onde tem um tráfego de caminhões pesados, né? E cada ano aumenta mais. É você frear toda uma economia do nosso estado. Não tem lógica isso. Seria um descaso também com quem já pagou até agora. Quem já paga impostos, né? Você já paga um combustível caríssimo, na hora de comprar você paga o IPI sobre a compra do carro, tudo aquilo que você consome e você hoje não ter condições de trafegar. Não tem lógica, é inadmissível. E o trecho norte, que historicamente é um trecho que, assim, em termos de estatística, é um dos mais violentos da BR-101 no país, né? Sim, ele é um trecho violento. O município de Linhares e o município de São Mateus, em especial os perímetros urbanos desses dois municípios, são trechos de atenção, estão entre os 100 mais críticos de todo o Brasil. E, evidentemente, a duplicação com ou sem contorno desses municípios, no caso de São Mateus, isso sequer está sendo estudado, mas de Linhares tem um estudo, ele contribuirá para a diminuição e seguramente, esses municípios sairão dessa lista que tanto nos incomoda aqui no Norte Capixaba. Deputado, eu não sou da área ambiental, agora sim, pelo menos o conhecimento que a gente tem, não há outro trecho de preservação ambiental que esteja emperrando, a não ser esse pequeno trecho aqui de 25 quilômetros. Né? 25 quilômetros da reserva biológica de Soretama, esse trecho travou tudo. Não tem outra reserva, é esse trecho aí.
Tá, mas aí quer dizer, né? São 200 quilômetros, né? De João Neiva até a divisa, não é isso, Costa Negra? São 200 quilômetros. Infelizmente, a regulação aí do licenciamento ambiental, de regra, exige que o empreendimento seja licenciado de forma completa, todo ele, né? E é necessária essa interlocução entre os atores, entre o IBAMA, que vai avaliar esse pedido de licenciamento ambiental, a agência reguladora, no caso a NTT, e a própria concessionária, para que esses trechos onde já não há cobertura vegetal, no mesmo bioma, por exemplo, de João Neiva até a Floresta dos Goitacazes, aqui no município de Linhares. Próximo ali a Bebedouro, né? Exatamente. Que esse trecho já seja adiantada a duplicação, a melhoria nesse trecho, porque ele não influencia diretamente em nada, né? Em nada da Rebio em Soretama ou a reserva da Vale do Rio Doce e por aí vai. Aliás, deputado, se diante dessa discussão, se desde 2013, né, esse projeto tivesse iniciado de João Neiva até Linhares, eu acho que já estaria concluída a duplicação. Sem dúvida. O cronograma de entrega, eles deveriam já ter entregue 90% dessas obras aqui no nosso estado. Nossa, mas a gente não tem nem 90%. Então falta muita coisa. Não, já era para ter entregue se não fosse o impasse aí, a dificuldade com as licenças ambientais. Claro, eu quero fechar aqui a minha fala. Nós temos aqui a NTT, que é a Agência Nacional de Transporte Terrestre, que até pouco tempo a sede dela, o escritório da NTT era dentro do escritório da sede da EC-101. Como que um órgão fiscalizador fica com um escritório dentro da sede da EC-101? Segundo, o IBAMA, o mesmo órgão que dificulta aqui a liberar a licença de 25 km de rodovia, é o mesmo órgão que liberou a Transamazônica há pouco tempo atrás. Eu não entendo por que tanta burocracia para liberar 25 km de rodovia, travando toda uma economia, freando uma economia do Estado do Espírito Santo. Isso, para mim, é um absurdo. Agora, vamos explicar para quem está em casa. Qual a proposta, qual a ideia da comissão da Ares lá? Duplicar também dentro da reserva ou preservar essa parte e duplicar o restante? Olha, nós queremos a duplicação. Existe um gargalo aqui e nós temos que resolver. Se realmente o problema for licenças ambientais, que a ECO-101 apresente um projeto, alternativa. Qual é a alternativa? É o contorno, que sai antes da reserva de Goitacazes, em Bebedouro, e fecha no município de Jaguaré. Então, para quem vinha de Vitória ali, chegando um pouco antes de Bebedouro, seria à direita. Entraria à direita, e onde seria a rodovia do contorno, que sairia em Água Limpa. Lá em Jaguaré. Deixaria preservada a BR. Resolvia o problema de fluxo. A BR-101 continua. Quem está em Linhares hoje, que precisa ir até Soretama, ele continua utilizando a BR-101. Normalmente. Ele não vai voltar lá em Bebedouro para fazer todo um tráfego desse aqui. Isso seria para o grande fluxo, né? O fluxo que vem de fora e tal. Que seria? Ia desviar quem? O tráfego pesado. Esses caminhões não param aqui na nossa rodovia. Eles não param aqui no comércio local. Eles só passam aqui. Quem consome aqui as margens da BR-101 são pessoas que moram na redondeza. Aliás, Costa Negro, assim, falando aqui de maneira empírica, né, porque eu sou leigo no assunto, o problema dos caminhões, carretas, né, que vão para o Nordeste, etc., é que potencializa a questão dos acidentes, né? Isso traz um perigo maior, não? Sim, e existe uma diferença na velocidade que é adequada para um veículo de grande porte para um veículo de passeio. E aí, até para obedecer regras básicas de segurança viária, esses veículos com 50, 60, até 100 toneladas, quando há autorização para esse fluxo excepcional, eles precisam trafegar em velocidade reduzida. E muitas vezes respeitando a sinalização. E não são poucas as oportunidades que o condutor de um veículo de passeio tem para ultrapassar. Então, vão se criando gargalos dada a obsolescência da via. A via não acompanhou o progresso da nossa região, da sociedade, e é por isso que o cidadão de bem ele se sente incomodado em trafegar hoje na BR-101 com poucos pontos de ultrapassagem, o limite reduzido de velocidade, porque a nossa via não tem condições, não suporta mais esse fluxo de veículos. Aliás, algo precisa ser feito, inclusive, com relação a esses veículos muito longos, né? As carretas de eucalipto de 30 metros. Como que você faz uma ultrapassagem de São Mateus até Linhares? Você não tem pontos. Você vai andar atrás dele aí a vida toda. Correndo risco. Correndo risco o tempo todo. Gente, esse assunto não vai parar aqui. Nós vamos continuar acompanhando, aguardar o próximo mês de julho a promessa do IBAMA de que dá uma definição
se autoriza, o que vai ser feito, se vai fatiar o projeto e duplicar uma parte e deixar outra com relação ao trecho norte. Agora, como disseram os nossos convidados, algo precisa ser feito porque essa BR já não suporta mais esse fluxo intenso, só aumentando o número de veículos e as mortes acontecendo, né? Agradeço muito aqui a presença dos dois. Obrigado, Costa Negro, mais uma vez pela presença. A gente que agradece. É muito importante discutir com a sociedade, com o público da TV Sim, esse assunto. Isso é muito caro para a Polícia Rodoviária Federal, trazer segurança viária para todos que utilizam dessa importante rodovia do nosso Brasil, e estamos à disposição para novos debates aqui. Muito obrigado. Deputado, obrigado, viu? Eu que agradeço também, Cláudio. Olha só, quero dizer para a população em geral que a Assembleia Legislativa se juntou com a bancada federal e vamos lutar para que esse projeto de duplicação da BR-101 saia do papel. Ou a ECO-101 vai ter que devolver essa concessão. É isso aí. Aliás, gente, você como cidadão também pode contribuir, né? Acompanhe aí o trabalho do seu deputado, né? Da bancada estadual, né? Com relação a essa comissão, e a bancada federal, mandando sugestões, né? Tem as redes sociais de cada deputado, manda lá sua sugestão e peça a ele para poder se empenhar nesse projeto. Gente, por hoje é só, encerramos mais uma semana. Você também acompanha a reprise desse programa nesse sábado pela manhã, às 8 horas, e no domingo à tarde, a partir das 15 horas, tem reprise de todos os programas veiculados ao longo da semana, né? Então agradeço a você, desejando aí um bom final de semana a todos. Continue conosco, Rede Sim de Televisão, essa é da Terra. Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação.